Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou você está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo. Eu sou o Custódio, estou sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, com um convidado super especial, com uma convidada que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-la, queria convidar vocês, obviamente, a seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal aqui no YouTube para toda vez que tiver episódio novo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão aí. E não deixa de seguir a gente também nas redes sociais, porque a gente está sempre aí também colocando conteúdos, cortes, shorts e tudo dos episódios. Vocês conseguem acompanhar aí também, caso não tenha assistido o episódio inteiro. Tá bom? Bom, a nossa convidada de hoje está se formando em comunicação e publicidade. Começou sua trajetória com livros na internet aos 17 anos e atualmente é host e criadora do podcast Poesia Ansiosa, com mais de 200 mil visualizações. A Book Influencer traz leveza em um conteúdo de lifestyle cheio de palavras bonitas, isso eu sei porque eu acompanho tudo, café, livros e sua vivência como jovem adulta se descobrindo todos os dias na vida e nas redes. Seja bem-vinda ao História Diversa Podcast, Live Resenha. Oi, gente. Resenhas. É Live Resenhas. É engraçado porque quando eu tinha 17 anos quando eu fiz esse nome. E eu demorei 2 anos pra perceber que toda vez que você batia o nome em Live Resenhas, parecia Livre Senhas. Sim. Exato. E aí eu não percebi. Aí até hoje as pessoas acham que meu usuário, na verdade, é Livre Senhas. Todo mundo acha. Mas é Live Resenhas, pra quem não sabe. E o Resenhas virou um sobrenome, né? Sim, meus amigos. As pessoas não existe mais um Live alguma coisa, é o Live Resenhas. Eu acho que tem uma parte de mim que quando eu comecei a falar de livros, nunca quis que isso virasse uma coisa muito interpessoal, porque eu sempre fui muito privada, assim, no geral, e muito tímida, por incrível que pareça. Eu sempre fui super, hiper, mega tímida. E aí, nesse meio, quando eu escolhi Live Resenhas, era porque eu queria que fosse uma coisa imparcial. Tipo, meu apelido é Live. Só que é engraçado porque meus amigos, tipo, eles estão fazendo uma festa ou alguma coisa assim. Ou alguém tá... Eu tô indo na casa de alguém. O número de vezes que eu já fui no prédio de algum amigo, amiga minha. E aí eu chegava na portaria, meu nome é Lívia. Não tem esse sobrenome aqui. Resenhas, tá, sim. E eles dão resenhas como se fosse meu sobrenome. Meus amigos, assim, já virou. Que me conhecem. Exato. Acho que desse você não vai conseguir se livrar mais. Eu acho que não. Eu acho que não. Bom, pra gente começar aqui, só para aquecer, qual que é o segredo? A gente sabe que você tem milhões de seguidores aí nas páginas, milhares, né? Na somatória, certamente vamos para milhões, ou pelo menos para 1 milhão. Qual é o segredo para conectar tanta gente com o assunto literatura, que é um assunto que, em teoria, é um assunto mais nichado? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, assim, eu adoro conversar sobre isso, porque eu acho sempre importante, em todas as oportunidades que eu tenho, de lembrar que literatura no Brasil, às vezes, nas nossas bolhas de convivência, pode parecer que é um assunto que já é fácil de se abordar, que as pessoas já acham simples, objetivo, que é uma coisa que faz parte do normal, mas o Brasil ainda é um país que não lê. A literatura ainda é um assunto que as pessoas não conseguem se conectar da mesma maneira. Falando de uma maneira um pouco mais trabalho, marketing, assim, eu conheço diversas pessoas que trabalham com internet, com outros nichos, como moda, games, outras coisas, e elas têm um feedback, um recebimento de oportunidades, por assim dizer, muito maiores, com muito menos, entre aspas, porque livro não é valorizado no mercado e na vida, assim. Sim. Eu não acho que tenha um segredo para conectar, assim, com literatura, mas acho que o que eu fiz foi que eu cresci o projeto da Live Resenhas junto comigo como Lívia. Então, foi uma coisa de... Eu fui transformando a Lívia de 17 anos, que queria um espaço para falar sobre os livros que ela estava lendo, que tinham salvado a vida dela. E ela precisava desse propósito para continuar, e eu falo abertamente sobre isso, eu precisava de alguma coisa. E eu me encontrei muito nisso. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui dando a minha personalidade a esse projeto que eu fiz com tanto amor. Hoje em dia eu gosto muito porque eu uso os livros, mas eu falo sobre pessoas, eu falo sobre mim, de uma maneira muito interpessoal. E eu acho que não tem um segredo, mas eu sempre falo para as pessoas que a autenticidade de ser você mesmo... A internet me ajudou muito na minha autoconfiança, na minha comunicação, na maneira como eu me via. Ela mudou a minha vida. E por mais que eu separe muito a questão de Live Resenhas e Lívia como ser humano, que eu gosto de ter essa separação, eu acho que
Eu diria que não tem um segredo. Eu acho que é importante só a gente manter essa autenticidade. Mas pra mim o que funcionou foi realmente colocar uma personalidade muito humana na literatura. E não livros como esse livro é bom, esse livro é ruim. E sim colocar a minha experiência de leitura como ser humano nessas resenhas, por assim dizer. Perfeito. Você acha que tem a ver com formato também? Formato? Quando eu falo formato, eu quero dizer deixar de ser aquela conversa chata sobre livros, né? Aquela coisa mais com linguajar, mais peculiar, aquela coisa mais sofisticada demais, e trazer, tipo, cara, olha, esse personagem é assim, é gente como a gente, esse autor é assim, é gente como a gente, né? Você acha que tem a ver isso também? Tipo, porque isso deixa mais próximo, né, das pessoas. Mais próximo. Eu acho que o ser humano precisa de vulnerabilidade. O ser humano precisa se sentir vulnerável em certos aspectos, mas ver pessoas sendo vulnerável é muito humano. Então, quando a gente se abre para ser um ser vulnerável, principalmente com literatura, porque, por exemplo, eu vou exemplificar com o Bookster, que eu acho que você conhece. Sim, foi o nosso primeiro convidado aqui, ele Pedro, queridíssimo. Beijos, Pedro Pacífico, amamos você. Eu tava lendo o livro dele agora, inclusive, que minha mãe é uma grande fã dele. E, enfim, comecei tava relendo ontem à noite, devorei o livro, já acabei. É maravilhoso, já terminei também. Eu devorei, um querido. E eu acho que esse livro é um ótimo exemplo. Ele é um ótimo exemplo, né? De uma pessoa que se coloca de verdade, se colocou de verdade, né? Ele abriu as portas, né? Pra falar sobre ele, no qual ele só fala sobre literatura. Literalmente, ele falou sobre ele falando sobre livros. Sim. Eu tô usando isso como exemplo porque eu acho que é bem isso da vulnerabilidade, mas do formato, pra mim, eu sempre falei desde o começo que eu era muito ruim em fazer vídeo curto. Tipo, eu entrei na internet, entre aspas, no período em que todo mundo falava faça comédia, faça coisa curta, faça coisa dinâmica. E eu sempre falei, eu não sou assim, eu não consigo fazer isso. Porque eu acho, tipo assim, uma agonia, uma pura agonia tentar passar 1% da minha personalidade num vídeo de 15 segundos. Então eu acho que você achar o formato tem muito a ver. E eu acho que a gente tem essa cultura do Brasil de que as pessoas começam a ler com obrigatoriedade de leitura na escola. E quando você deixa de ver a literatura como obrigação e sim como um prazer, por isso que eu sempre incentivo, não tá gostando de um livro? Larga. Não quer ler essa semana? Não lê essa semana. E aí você vai criando uma relação com a literatura como prazer, que eu acho que é o mais importante para conseguir, até na minha linguagem, conectar com as pessoas. E no meu caso, jovens adultos, que eu tento também trazer que, tipo assim, eu tô saindo, indo pra faculdade, eu tô me ferrando na terça-feira, indo na quarta. E aí, assim, Daqui a pouco eu tenho um TCC. Daqui a pouco eu tenho um TCC, um ótimo lembrete, sim. É um pouco desesperador, não me lembra disso, por favor. Mas, assim, realmente, é uma coisa... Tanto que quando eu fui fazer meu TCC... lembrei agora, preciso sair. Lembrei que eu tenho um TCC, deixa eu... que eu tenho um TCC, eu vou embora aqui do podcast. Mas foi quando eu fui escolher o tema com as meninas do meu grupo, eu até comentei, assim, elas até... Lívia, se a gente fizer agora, eu falei, não, gente, a gente não vai fazer nada de literatura, a gente não vai ter nada a ver com livro, literatura, não vai. Tá bom, eu falei, tá bom. Então, assim, tema completamente aleatório, mas sim, eu tenho um TCC. Eu trabalho também, além da internet, com coisas voltadas pra minha área. Eu só não trago isso pra internet, mas por uma opção, assim. E também porque tem algumas coisas que precisam ser confidenciais na internet, até pra você trabalhar em algum lugar, senão fica estranho. Mas... É isso, é uma maluquice, assim, de coisas sempre acontecendo. E acho que é importante que eu tento mesmo da minha maneira, do meu jeitinho meio tímido e fechado. Meio tia Liv, que eu adoro. Meio tia Liv também, eu sou meio tia Liv. Mas passar que eu sou um ser humano, assim, sabe? Eu falo muito isso pra galera, mas geralmente eu só leio nas minhas lives de leitura. Eu leio muito mais as minhas lives de leitura do que fora. Que interessante. E isso me faz ler muito, que é uma prova que funciona. Funciona e você acaba trazendo muita gente junto com você, né? E dentro dessa sua conexão e tudo com a literatura, com as pessoas, a gente sabe, né, o quanto que você tem que correr para a faculdade, para o trabalho, para os vídeos, para a resenha, para o ler ao vivo. A gente sabe que é uma loucura, né? Exige muito, assim, do nosso tempo. Mas, assim, que retorno que chega para você, que você fala, poxa, por isso tá valendo a pena, sabe? As pessoas, definitivamente. Acho que nada no mundo significa mais pra mim, porque eu fui uma adolescente extremamente deprimida. Então, eu tenho uma consciência muito grande. Eu sempre fui uma pessoa que teve muita consciência dos meus defeitos, das minhas falhas. E quando eu descobri que eu tinha uma habilidade que era realmente uma habilidade de pegar sentimentos que eu sentia, e através de tudo que eu li, eu conheci tantas palavras que eu acho que eu sou boa em traduzir as coisas por palavras. E quando eu percebi que eu conseguia fazer isso junto com os livros, e as pessoas podiam virar e falar, nossa, você falou uma coisa óbvia que eu percebi muito sobre mim nisso.
E aí eu lembro que uma vez, no primeiro episódio do meu podcast, eu falei assim, nossa, essa autora colocou em palavras coisas que eu sempre sentia, eu não conseguia, com todo o alfabeto, com todo o dicionário, colocar em palavras também. E aí alguém virou e falou, Lívia, eu acho que é isso que você faz. E eu virei e falei, poxa, talvez seja isso que eu quero fazer. E eu acho que com certeza as pessoas, eu tenho muita ansiedade social de pessoas, é uma dificuldade muito grande minha, mas com certeza o feedback das pessoas, eu já... Vai de tudo, vai de senhorinhas que já me mandaram mensagem, que leram um livro por indicação minha. Legal. Vai de gente que já me parou, que fez o TCC nas minhas lives de leitura. Vai de mães que pararam pra falar que a filha começou a ler por indicação minha. Eu recebo muita mensagem de meninos que estavam, tipo, na Twitch jogando e falaram, eu vi sua live, eu comecei a ler. E eu acho isso muito legal, assim. Eu gosto dessa conexão. Acho que as pessoas, Sim. por mais que o mercado não dê muito retorno, e eu gosto de falar isso, as pessoas vale muito a pena. Vale muito pelas pessoas e eu acho que vale por trazer as pessoas para a leitura, né, para a literatura. Eu Vale acho que, muito a pena. Eu acho que isso a gente fala sempre aqui, tipo, cara, se cada episódio desse a gente conseguir trazer 2, 3 pessoas para ler com as indicações dos livros que a gente traz aqui, com a conversa e tudo, já tá ótimo. Vale já tá pago já, entendeu? E aí você falou que você lê bastante nas lives. Leio. Mas você lê fora dela também? Você tem uma disciplina de leitura, assim? Não tenho uma disciplina. E eu sou bem contra ter uma disciplina de leitura. Porque eu acho que, principalmente no Brasil, mas como a gente tem uma relação muito de que a leitura às vezes surge nas nossas vidas como uma espécie de obrigatoriedade, eu acho que às vezes a gente mantém uma coisa de vou ler tantas páginas hoje, vou ler... Óbvio que às vezes eu tenho que fazer isso por questões de trabalho, até por entregas. Mas às vezes eu sinto que se a gente cria eu vou ler todo dia, tal horário, tantas páginas, vai virar uma obrigação. E como eu já tenho isso como parte do meu trabalho, é o meu trabalho e provavelmente vai ser meu trabalho pro resto da vida, eu valorizo muito, muito, muito manter a leitura como uma coisa que me dá prazer. Eu leio fora das lives, mas geralmente o que eu mais leio é nas lives de leitura, porque minhas lives têm em torno, assim, eu vou falar 3 horas de duração, mas eu faço maratona de 10 horas, eu faço live de 6, eu faço live de 2. Sim. Mas elas têm em torno, eu vou falar uma média de 3 horas de duração. Nossa, bastante. E você lê 3 horas, 2 vezes por semana, isso já é bastante. um livro. Dá pra ler mais que um livro. Na verdade, fica 1 hora por dia, basicamente. Já é bastante, né? E acho que é meio que isso. Eu leio fora, eu gosto muito de ler no transporte público, porque eu pego muito transporte público, então eu amo ler no transporte público, Kindle, eu também. Eu acho maravilhoso ler em transporte público. Eu não sei porquê. É o melhor tempo, é o tempo melhor aproveitado, é o tempo de transporte público pra gente ler. Amo também. Mas ler no metrô, pra mim, é uma experiência, assim, filosófica. Eu não sei explicar o porquê, mas é maravilhoso ler no metrô. É maravilhoso, sim. Eu leio fora, mas, assim, pra mim, principalmente quando eu tô numa semana corrida de trabalho, faculdade, outros trabalhos e vida pessoal, que eu tento também ter uma vida pessoal. Por favor. É difícil, mas eu tento. Eu tento ler quando eu tô com vontade, que eu acho que é o mais importante. Mas muitas semanas que estão corridas eu só leio segunda-feira quando eu abro a live, quinta-feira quando eu abro a live, domingo extra, assim, ou uma coisinha no Kindle no transporte público. Entendi. E ainda assim eu consigo ler muito. Não, então... lê bastante. Tem bastante oportunidade aí, sem dúvida, de leitura. Por isso que você está produzindo tanto conteúdo também. Você disse aí na sua resposta que às vezes você tem que ler por entregas, né? Por obrigação, porque faz parte de um compromisso. Já teve alguma coisa que você leu e que você teve que era um trabalho que eventualmente você falou, puta, isso aqui não vai dar para eu seguir porque não concordo ou não gostei? Já teve? Nossa, eu adoro essa história, acho que eu nunca contei essa história. No começo do Livre Resenhas, tipo assim, eu não me fechei. Começo não, acho que fazia 1 ano já que eu fazia isso. E eu nunca tinha fechado nenhuma publi. Eu tinha fechado tipo 1 ou 2, assim, uma publicidade. E eu sempre falo muito isso. Mas eu aceito muito pouca coisa. E eu lembro que uma vez eu aceitei uma coisa como editora. Eu comecei a ler o livro, porque era um livro que parecia super legal, adorei a sinopse, era o tipo de coisa que eu nunca aceitei nada que eu não leria por espontânea vontade, por prazer. Maravilhoso. Nunca. Se eu olho e eu falo, eu não leria isso aleatoriamente, eu falo, não vou aceitar. E por isso que eu faço coisas tão pontuais. Mas uma vez eu aceitei, eu comecei a ler o livro e o autor teve falas tão gordofóbicas que eu parei, eu fechei o livro, eu mandei um e-mail no dia, eu falei assim, eu virei e falei pra eles, gente, vocês não precisam me pagar nada, eu tô quase acabando o livro, mas eu não vou fazer nenhuma espécie de publicidade desse livro, eu na verdade não vou terminar de ler ele e eu vou doar o livro por causa disso, espero que vocês entendam. E eles super entenderam, assim. E eu sou totalmente de acordo com isso. E toda vez que eu fecho, eu sempre converso antes de tipo assim, se por algum motivo eu for contra alguma coisa que esse livro fala,
você não precisa me pagar nada, mesmo pelo tempo que eu tiver gastado, eu não vou divulgar. E eu também sempre falo assim, se eu gostar do livro, mas tiver um ponto que me desagrada, ou um ponto que eu tenho que chamar atenção, eu irei falar sobre. Tá tudo bem pra você? Tá, não tá? Sim. Então, e aí é isso. Perfeito. E eu também nunca aceitaria se eles falassem que eu não poderia, pra ser sincera. Mas geralmente eles falam, não, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Resenha, Coloca a sua opinião ali, né? Fale mal, fale bem. Mas bom ponto. Eu acho que tem um limite, né? Tem... Os públicos são importantes, a gente sabe que são importantes, né? Porque vocês trabalham, vivem disso e tudo. Precisamos, né? Todo mundo precisa pagar as continhas ali no final do mês e tudo. Mas tem que ter um bom senso, tem que ter uma medida ali minimamente aceitável para você. Porque na hora que você está fazendo esse público, você está se colocando ali como uma pessoa que tá meio que balizando aquilo, né? Então... Pra mim isso foi sempre muito tranquilo, acho que porque eu sempre fui boa no estipular o limite do que eu gostaria ou não de pegar, mas isso é 100% pessoal. Só que eu também, eu acho que eu também sou uma pessoa bem específica, porque eu já recebi muita mensagem, assim, de pessoas do meio, de amigos meus, de tipo assim, Lívia, esses livros que você lê não são famosinhos, não são jovens adultos, eles não são engajáveis, ninguém vai querer ver um vídeo sobre esse livro aí chato, não é o público que engaja, que vai te dar engajamento. Eu virei e falei, eu não ligo. Então eu sempre fui assim... Que vem esse público, então. Que eu acho esse público que gosta dos meus livros esquisitos. Hoje eu achei o público que gosta dos meus livros esquisitos. Exato. Então pra mim foi sempre muito fácil de saber, assim, mas eu também sempre tento explorar. Tipo, às vezes a galera me pede, Lívia, queria muito saber sua opinião sobre esse livro. E eu viro e falo, poxa, acho que eu vou ler pra dar minha opinião pra galera. E isso também é muito legal, porque às vezes eles me pedem e aí eu descubro umas coisas que eu nunca leria. Sim. Então é divertido. Não, você falou uma coisa ótima. Não é a gente que vai atrás do público, né? É o público que vem atrás da gente. Né? Eu não defino um público e vou atrás dele, em geral, né? Não, eu vou produzir um conteúdo X e o público que gostar disso vai vir ao meu encontro, né? E como que você lida com a questão do cancelamento, assim? Porque você também dá umas porradas nos livros, nos queridinhos tudo. Eu dou umas porradinhas, mas eu não ligo pra isso, porque pra mim essa questão do... Já teve algum que você foi muito cancelado, assim? Não, eu nunca passei por essa situação da galera ficar... Eu agradeço muito pra isso, porque sinceramente eu acho que eu não tenho saúde mental pra lidar. Eu realmente acho que eu não... Eu sinceramente não acho que eu saberia lidar. Eu falo abertamente assim, eu não tenho saúde mental pra isso, então eu sou muito grata que nunca aconteceu. Mas eu sempre sou bem respeitosa também, porque eu acho importante, mas eu não ligo de dar porradinha, porque na minha cabeça é tão besta, tipo, porque na minha cabeça eu falo com tantos amigos meus que eu acho que gostam de uns livros horríveis e acham os livros que eu leio horríveis. Ai, eu bati no microfone, perdão. Não, fica tranquila. Desculpa qualquer coisa aí, produção. Mas na minha cabeça, tipo, eu nunca viraria pra uma amiga minha e falaria, sua filha da mãe que você não gostou... Não sei se eu posso xingar. Sua filha da mãe que você não gostou desse livro. Então, na minha cabeça, qualquer pessoa que vai estar falando sobre isso na internet é tão bobinho. Mas nunca aconteceu comigo, assim, sabe? Acho que a questão do cancelamento é... Eu falo bastante sobre isso, ainda mais no meu podcast, mas uma coisa que eu aprendi na internet é que é muito difícil você ser mulher no geral e estar na internet, porque eu vou dar um exemplo bem prático do que eu acredito. Tá. Se eu me abro pra falar que eu estou me sentindo insegura porque eu não tô me sentindo bonita pra gravar um vídeo, muitas pessoas vão achar que eu tô querendo um elogio. Se eu virar e falar, eu estou me sentindo bonita, eu vou postar uma foto bonita, com as minhas roupas, quero fazer coisa de maquiagem, as pessoas vão achar que eu me acho. Então, esse é só um exemplo X de que qualquer coisa que eu faça, de alguma maneira eu vou ser muito criticada por isso. E eu aceitei, e eu tento muito lidar com isso, que são coisas muito pontuais, mas que muitas vezes, infelizmente, é difícil lidar, mas a gente tem que aceitar que às vezes tem um ponto de inveja das pessoas. Sim. Que não é nem inveja de você, mas é uma coisa de que às vezes a gente tá tão infeliz com a gente mesmo que a gente procura os nossos defeitos nos outros. Sim. Então eu tento ser bastante empática com isso também. Eu sou bem boa em aceitar a crítica construtiva, bem boa mesmo. Eu tenho vários seguidores que, tipo, já me deram um puxão de orelha, depois eu conversei com eles, eu falei, tipo, pô, é verdade. Ou eu virei e falei, não, mas você tá errada, você foi... Esses dias em live, uma menina fez um comentário assim, e ela falou, Liv, foi eu que fiz aquele comentário, mas que bom que você levou numa boa e tal. Eu virei e falei, mas você foi meio grossa também, né, amiga? E aí eu continuei, assim, sabe? É porque eu acho que é isso de sermos seres humanos. Eu acho que a internet é uma coisa muito
as pessoas se escondem no anonimato para serem extremamente desumanas com seres humanos. Porque no final do dia, quando eu tinha 17 anos, eu falei, pô, vou fazer resenha de livros na internet. Ninguém me deu um manual para isso. Exato. Ninguém me deu um... Vai sozinha, né? Eu só queria falar de livros. Ninguém me deu um manual para algum dia abrir minha DM e alguém virar e falar, sua feia. Tipo, ninguém me deu um manual para lidar com isso. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que talvez as pessoas que estão ali escondidas no anonimato, se do nada fossem uma pessoa que todo mundo conhece a cara e abrissem, sei lá, uma rede social e vissem uma foto dela falando, essa mina é feia. E eu ficar assim, ai, tipo, que dor. Então eu tenho que entender que são seres humanos e que nem todo mundo entende que não é só porque uma pessoa tá na internet falando sobre livros ou falando sobre qualquer coisa que ela sabe lidar com qualquer problema, que ela sabe lidar com as coisas dela. Eu acho que é um pouco disso. Sim. Eu tô aprendendo a lidar também. Eu já falei muito disso com o Digão, mas assim, eu agradeço muito que nunca aconteceu algo assim muito forte, porque eu realmente não acho que eu teria saúde mental pra lidar. Eu falo pra minha mãe todos os dias, tipo assim, eu não teria. Preciso de ajuda, porque não teria mesmo. Mas foi sempre muito de boa, assim, pra mim, essa relação com isso. Que bom. E eu tenho que falar se eu não gosto de livro, né? Porque, pô... Sim, óbvio. É um trabalho, né? Né? Não estamos aqui só pra concordar, né? Sim, senão vai uma boiada só e tá tudo certo, né? Senão não tem graça. Se todo mundo falar dos mesmos livros... Das mesmas coisas, e gostar né? dos mesmos livros... E às vezes a gente se encontra no tipo... Eu, pelo menos, acho muito legal quando eu acompanho os influenciadores literários, meus amigos, eu acompanho eles. Eu acho muito legal quando alguém fala que não gostou de um livro que eu gosto, porque eu adoro conversar com essa pessoa, eu quero entender, sabe? Eu acho que isso que vai adicionando. Eu acho que não existe uma pessoa que tem... Eu odeio quando alguém vira e fala, confio em tudo que você fala, compro todo livro que você fala. Eu viro e falo, não, nem eu compraria todo livro que eu falo, nem eu sei se eu gosto de todo livro que eu gosto hoje. Tipo, daqui eu vejo uns livros que eu gostei há 3 anos atrás, eu fico... Por quê, sabe? Por quê? Então, acho que é uma porque coisa também depende da época da vida que você leu, né? Depende de tanta coisa. Depende. Acho que literatura é muito sobre experiência. Sim. E eu acho que... Eu gosto muito de falar sobre ler no momento certo da vida, porque isso muda completamente a visão da história. Então, assim, eu sou contra falar essa pessoa tem todas as indicações certas, porque eu acho que ninguém tem, assim. É muito individual da sua vida misturada com aquela história. Sim. E que livro que você leu ultimamente que é o momento certo da sua história? Sabe um livro que eu li recentemente que bateu, tipo, no momento perfeito, assim, da minha vida? É um livro bem clichê. Muita gente odeia esse livro, inclusive. Mas eu li no momento da minha vida, que foi O Alquimista, do Paulo Coelho. E muita gente... Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. E esse é um livro que eu entendo super porque que as pessoas acham irritante. Porque ele é uma história... Eu entendo. Eu tenho noção de quantos homens devem ter uma tatuagem de Maktub por causa desse livro. Tanto surfista deve ter uma tatuagem de Maktub por causa desse livro. Tipo assim, não tenho o que dizer. É verdade. Eu não tenho nem como mentir. Ele tem muitos pontos irritantes, que eu entendo completamente. E eu também acho que seja superestimado. Mas bateu no momento da minha vida que eu vou passar o resto da minha vida enchendo o saco do quanto esse livro é bom. Porque, assim, caso alguém que esteja vendo não conheça a história de O Alquimista, é a história de basicamente um jovem que ele tá indo em busca do tesouro da vida dele e do alquimista. É uma história que parece que você tá lendo uma história bíblica mesmo. Essa é bem a vibe, assim, não tem como eu falar de outro jeito. E ao longo desse livro ele vai falando sobre a lenda pessoal, misturando muito, eu acho que dependendo do momento da sua vida, ou esse livro fala sobre amor, ou esse livro fala sobre objetivo, ou esse livro fala sobre propósito, ou ele fala sobre os 3. E na minha vida, no momento que caiu, me fez repensar, assim, tanta coisa. Então, assim, eu sou muito... Sobre propósito? Sobre propósito, sobre amor, sobre como eu via amor, legal, assim, porque eu adoro falar de amor, assim. Eu sempre falo que acho que, não sei, uma coisa que me dá... Eu fico muito feliz de falar de amor, assim. E esse livro do Paulo Coelho é uma coisa que... Ele mistura tanto propósito, vida, objetivo, destino, universo, Deus, amor, paixão. E tem tantas coisas nesse livro que me impactaram. Tem uma frase totalmente aleatória, que ele tá falando sobre ovelhas. Que ele vira e fala que ele sempre podia voltar para as ovelhas, se ele não conseguisse achar o tesouro que ele tava procurando. Sim. E é literalmente um pastor de ovelhas falando que ele sempre poderia voltar até as ovelhas, a trabalhar na loja lá que ele trabalhava. Que é voltar pra casa, né? Mas ele queria ir atrás daquilo. E o sonho da minha vida sempre foi viajar, conhecer o mundo, assim. E foi no momento que eu olhei e falei assim... Caramba, essa frase sobre ovelhas significou tanta coisa além de ovelha pra mim. E aí eu acho que é meio sobre isso. Eu não sei o que o Paulo Coelho fez naquele livro. Eu acho que ele fez algum pacto, que esse livro cai na mão de alguém no momento que ela precisa ler. E aí significa alguma coisa. Eu tô convencida disso, realmente. Muito bom. Eu recomendo bastante O Alquimista do Paulo Coelho. Eu li num momento maravilhoso da minha vida. Então fica a dica, já a primeira dica de livro aqui já do nosso papo. E o que é um livro bom pra você, assim? Que você fala, putz, esse livro é muito bom. Tem isso. Eu gosto muito de livro com frase bonita.
bonita. O livro pode ser horrível. Eu assumo que ele é horrível. Se ele tiver frase bonita, eu vou achar As muito frases legal. aleatórias no texto, é isso? Sim. Na voz dos personagens. Eu adoro as frases de impacto. Eu acho que eu sou uma pessoa que... Uma vez eu até recebi um comentário no YouTube do tipo... Nossa, vídeo maravilhoso, mas o tanto de frase de impacto que teve, eu fiquei um pouco desconfortável. Eu fiquei tipo, é meu jeitinho de me comunicar, assim. Não sei me comunicar de outra maneira. Mas eu gosto muito de livro com frase bonita. Eu gosto de livro com frases bonitas e personagens complexos. Eu tendo a gostar de livros que muita gente não gosta, que tem notas muito baixas, por exemplo, nos aplicativos que a gente usa para cadastrar leituras, porque são personagens muito humanos. E tudo que é humano irrita a gente, né? Tudo que é humano é irrita irritante. e chama pra verdade, né? Chama pra verdade porque é chato. Você lê um livro de relacionamento que são duas pessoas com falta de comunicação, que tem tudo pra dar certo, só não dão porque eles não conversam, você fala, puxa, que chato. Aí você vira e fala, isso é muito humano. E eu gosto muito de personagens complexos e humanos. Acho que essa é a coisa que eu mais gosto de livro. Mas eu gosto muito de não ficção também, adoro ler sobre temas que eu estudo assim na vida. Quando eu tô assim meio estressadinha, meio cansada, adoro ler umas coisinhas bobinhas que não usa meu cérebro pra nada, assim, pra descansar. E eu amo poesia, sou bem apaixonada por poesia, assim, no geral. Que legal, muito bom. E você falou de frases, né, que você adora frases de efeito e tudo. Você tem alguma tatuada, ou se você tivesse que tatuar, qual seria? Eu tenho algumas. Tem algumas. Calma. Eu amo quando me perguntam de tatuagem. Eu não vou mostrar porque vai ser meio feio, mas eu tenho uma nas costas de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Adoro. Que é amar é gostar de um conjunto de verbos ao mesmo tempo. É uma das primeiras frases do livro. E quando eu li isso, eu percebi que falava muito sobre o que era amor pra mim. Porque eu realmente acho que, tipo... Eu acredito muito no amor como ação. Eu acho que relacionamento e amar, qualquer coisa na vida, pessoas, amigos, família, objetivos, vai além de estruturas, vai muito de ação. E essa frase da Carla Madeira, onde ela fala que, tipo, amar é gostar de cheirar, de sentir, na minha cabeça ia pra um lado de é gostar de brigar, é gostar de conversar, é gostar de passar sufoco. Me fez repensar muito sobre as amizades à minha volta, sobre o que eu queria nos relacionamentos da minha vida, sobre o quão intensamente eu amo meus pais. E eu acho ela muito linda, eu amo ela. Eu tenho essa aqui que é pro Livre Resenhas, que não é uma frase de livro, mas eu desenhei pro Livre Resenhas. Que os livrinhos. Os livrinhos. É no mesmo lugar. Eu amo, porque todos os leitores têm a mesma tatuagem. É bem clichê, né? São todos muito clichês. Juro, a gente é todos muito clichês. Adoro. Esse aqui, esse copo vazio, é um pouco complexo, mas eu posso até explicar. Ele também é uma referência a Tudo é Rio, da Carla Madeira, mas muito das minhas relações com livros e pessoas normais também. Porque uma coisa que os livros me ensinaram é que eu sempre me vi como um copo meio cheio, meio quebrado, meio complexo. Eu comecei muito a usar analogias de copo pra falar comigo de mim mesma. Sabe essa coisa do copo cheio e aí uma gota transborda? Eu sempre falo muito sobre isso, mas eu também sempre me vi como um quase na vida das pessoas. Que eu tenho tantos amigos e amigas que eu apanhei muito e sofri muito pra poder ajudar eles e, tipo, sentir que eu tava dando quase que uma lição de moral nas pessoas, entre aspas, não que eu seja nenhuma moralista. Mas eu sentia muito que eu era muito boa em como ser apoio, essa esponja. você tá falando, né? Eu era muito boa em ser a esponja de emoção das pessoas. Mas eu era sempre o e si, então eu nunca era a primeira amiga chamada, a primeira escolha de alguém. Eu era sempre o e si do apoio moral. Então eu me sentia meio que esse copo eternamente quebrado, eternamente vazando. E livros me ajudaram muito a perceber que eu não queria ser isso e que eu não era só isso. Então essa daqui foi uma recente pra isso também. Mas eu quero ter mais frases de livros, eu não tenho tantas. Essa aqui é de um filme, I Dare You to Love Me, é um filme. Me Before You, eu não lembro em português. É o filme que a moça, talvez vocês conheçam, ela casa e aí ela se apaixona pela florista do casamento dela. É tão bonitinho. Não, esse eu não vi. Mas quero ver como chama. É muito bonitinho, tô tentando lembrar o nome em português. Chama Me Before You em inglês. Depois eu pesquiso. A gente vai pesquisando aqui durante É muito bonitinho. É muito bonitinho. Eu tenho uma de Radiohead, mas eu preciso ter mais de livros. Eu também. Eu quero frases de livros. Também, vou botar muitas. Eu tenho uma de Little Women, Mulherzinhas, da Louise May, que é uma frase do filme, mas eu amo o livro, eu amo o filme, que é eu não sou poeta, eu sou só uma mulher. Aí eu tenho essa mais pra baixo, tipo aqui na lombar, é maravilhosa, mas eu quero... Meu objetivo é que as minhas costas pareçam um livro. Aqui pode ser... Com muitas frases. Tipo, delicadinho, bonitinho, mas as minhas costas eu quero que pareça um livro, assim. Que vai acabar virando quase que uma poesia, né? Vai ter várias coisas interligadas, frases, tipo lê de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, do meio pro Esse é meu lado. objetivo. Maravilhoso. Eu maravilhoso. bastante. Eu vi um vídeo seu que você fala do vários livros que você gostaria de ler em 2023. Eu nem lembro o que eu coloquei. Não. Eu quero saber dessa lista, o que você já leu
E o que você gostou, o que você detestou nessa lista? Pode ser do que você já leu, então, 2023, mesmo que não esteja nessa lista. Tá. Eu tenho um problema muito... Sabe essa good vibes que eu tenho de... pegue o livro que você quer ler na hora que você lê. Leia quando você quiser, pare quando você quiser. É uma grande farsa da minha vida, né? Porque, na verdade, isso é horrível, porque eu faço lista de leitura de livros que eu vou ler, a galera espera eu falar sobre, e no final eu não li, né? Porque eu li o que me deu na telha. Mas, recentemente dessa lista... Aparecem os livros novos, e a gente vai colocando na frente, né? Juro, a melhor coisa do meu trabalho é que eu ganho natural. Tanto livro. É pois a melhor você ganha muito livro. Então tem isso ali. É muito difícil fazer uma lista, no seu caso. Porque vai acabar chegando muita coisa nova naquele tempo que você decidiu ler e vai ser natural que uma coisa passe. Às vezes eu tô com 5 livros em casa para ler. Aí eu decido na livraria. Tomar um café. Você lê aquele lá. Não, aí eu volto lendo já um livro. Não li nenhum dos 5 que estava lá. Acontece. E já volto lendo que eu saí da livraria, que eu acabei de comprar na livraria. Mas eu acho que essa é a melhor coisa, tipo, ler com quando dá essa vontade de ler, e aí você lê, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Sim. Mas assim, dessa lista que eu li... que você não gostou dessa lista? Desse ano, que você leu esse ano? Tá, dessa lista, um que eu lembro que eu coloquei na lista, eu li esse ano e eu amei, é Solitária, da Eliana. Eu não lembro o sobrenome dela, é um livro nacional. Sei. Eliana Cruz? Não é Eliana Cruz. Eu li esse livro também, é maravilhoso. A Evaristo Conceição a gente tá bem esquecidinho, nossa cabeça não aguenta mais as coisas. Eu esqueci o sobrenome Esse livro dela. é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu não sei se alguém já tiver assistido, tem um filme nacional que chama Que Horas Ela Volta, que é espetacular. Eliana Alves. Maravilhoso espetacular. esse livro. Se você gostou de Que Horas Ela Volta, que é um filme nacional espetacular, que eu recomendo pra todo mundo, leia também Solitária, da Eliana Alves. É maravilhoso. É um livro super curtinho. Eu li num dia. E ele é mágico. Ele é muito, tipo, autoral. Ele é muito biográfico, sem ser uma história biográfica. E conta o ponto de vista de uma mulher que cresceu e esteve sempre no quartinho da empregada, que é como ela usa o termo para definir no livro. E é um livro que é um pouco de suspense, mas muito interpessoal e fala sobre relações tão duras e difíceis de ler e sobre coisas muito importantes a gente discutir em sociedade brasileira. Ela escreve belamente, ela Água é de maravilhosa. Barela também ela escreveu, que a galera fala muito bem. Ela é espetacular, juro. Ela é espetacular, ela cita Evaristo Conceição, que é uma das... Sim. Gigante. Olhos d'Água, maravilhoso também. Eu li esse ano também falei que eu li esse ano. Olhos d'Água também é maravilhoso. Olha, uma outra dica maravilhosa. Tá vendo quando eu falo que eu leio uns livros que saem um pouco do nicho de jovem adulta, quarta-feira eu fui no evento do Tinder. O que isso tem a ver com o que eu tô falando? De não sei o quê. Entendeu? É muito nada a ver com quem eu sou. Mas eu tô tentando lembrar de algum dessa lista. Eu sou muito difícil de não gostar de um livro, porque se eu tô lendo um livro e eu não tô indo com a cara dele, eu paro, eu esqueço. Posso dar uma olhada na minha lista de livros lidos? Posso roubar? Pode roubar. Rouba aí, e aí fala um que você não... Que eu não curti muito. Que você não curtiu muito. Eu vou dar uma roubadinha, porque... Não, rouba, porque eu faço isso o tempo inteiro. Eu fico no meu Scooby aberto, as pessoas perguntam de livro, eu vou no Scooby. Me diga um livro, aí eu vou no Scooby, porque eu não vou lembrar. Eu lembro os que eu gosto, conseguir lembrar eu lembro todos. 100%, mas é muito difícil pra mim lembrar dos que eu não gosto. Nossa, sabe um que eu li esse ano que eu recomendo muito? Ele é super difícil de achar. Eu só consegui ler esse livro porque, sem querer, a minha mãe é professora e ela tinha, tipo, o PDF do livro. Não lembro se foi de uma biblioteca, de alguma coisa assim, não lembro. E aí eu fui ler o livro do Cazuza, chama Só as Mães São Felizes. Foi escrito pela mãe dele. É lindo. É um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Lindo. Leiam Só as Mães São Felizes, do Cazuza. É maravilhoso. Ótima dica também. Ele é espetacular. Olha, um que eu não gostei muito esse ano... Putz, grila. Eu queria começar a ler literatura russa. Eu queria começar a ler literatura russa. Era um dos meus objetivos de leitura desse ano. E aí eu fui inventar de ler Primeiro Amor, do Ivan Turguniev, acho que é assim que pronuncia. Primeiro Amor, isso. E muita gente ama esse livro. Eu entendo porque que ele é muito amado. E ele é super curtinho de ler. Mas eu odiei. Eu não odiei, eu achei bom. Eu achei bom, assim, sabe? Mas acho que eu tava com uma expectativa muito grande, porque era o primeiro livro que eu tava ali. Eu já li bastante literatura polonesa, mas, assim, de literatura russa, era o que eu tava entrando, assim, na vibe. E aí eu não curti muito. Eu achei muito escrito por um homem. Era tão escrito por um homem que chegou... Mas a literatura russa tem bem essa característica, mas né? Mas tá tudo bem, assim. É só que foi meio complicado. Um que eu li esse ano também que eu não curti tanto foi Príncipe Cativo. Mas acho que foi porque eu achei o primeiro livro muito introdutório. Então vou te dar uma dica da literatura russa para você tentar. Pode A Morte de Ivan Lynch. Eu quero muito ler esse. É uma boa entrada.
É uma boa entrada? É uma boa É entrada. porque a minha dificuldade estava sendo achar essa ótima entrada, assim, sabe? Acho que é uma boa entrada. Olha, mas um que eu li esse ano, que eu gostei, eu não odiei, assim, eu achei um livro bom, assim, mas hoje em dia, repensando, eu até preciso gravar um vídeo ajustando minhas notas do Scooby, mas hoje em dia, repensando, eu acho muito fraco comparado com os outros dela, é um livro que muita gente gosta. Mas, sabe a autora de Sete Maridos de Evelyn Hugo? Sim. Ela tem um livro que chama Carrie Soto, que é a história de uma tenista que depois de muitos anos ela decide voltar a jogar fala tênis. desse livro, porque não rola esse livro. Eu não gostei muito, teve muita gente que amou esse livro, assim, ponto positivo desse livro eu acho que eu recomendei ele pra minha dentista, porque eu tava tendo um papo com a minha dentista, que ela tava tendo um papo comigo, que ela fala que eu sou uma ótima jovenzinha terapeuta quando eu vou no dentista com ela, não sei por que ela fala isso, mas ela tava me contando que ela tava muito nesse momento de que ela com 50 anos tinha decidido voltar, tipo, a jogar beach tênis e fazer um esporte, não sei o quê, e aí eu comentei com ela nesse bate-papo que ela tava de, será que eu como mulher que já não sou vista mais como jovem pela sociedade. Inclusive, desculpa, eu penso muito em recomendação, mas um livro que fala sobre isso é Rugido, da Cecília. É maravilhoso. Ele tem vários contos, tem um conto lá que fala muito sobre a invisibilidade da mulher velha em sociedade, que é considerada como velha sem ser velha. Sem ser velha. E ela porque vai a sociedade definiu uma idade pra ser velha. Exatamente. E ela tem um conto lá que é uma mulher que tá literalmente desaparecendo, tipo, ficando transparente. É tudo realismo mágico. E, na verdade, é só uma mulher que tá se tornando mais velha. E ela vai se tornando invisível pra sociedade. Nossa. Eu tô lá tendo esse bate-papo existencial com a minha dentista. Boa dica, obrigada. Eu gosto de dar umas dicas diferentes. E aí, ela falou muito sobre como que ela se sentia, às vezes, tipo, muito invalidada de querer voltar a fazer essas coisas. E aí, eu percebi quanto que Carrie Soto cabia nisso, porque é a história de uma tenista que decide, depois de anos, voltar, né, a estar ali inserida no meio e voltar a jogar tênis. As motivações dela são completamente erradas, porque ela só não quer perder o recorde dela, sabe? O que eu gosto desse livro ela é uma personagem muito complexa, porque ela é extremamente competitiva e você percebe que todos os problemas da vida dela são culpa dela e todas as soluções são culpa dela também. Só que a história não me pegou o formato, não tava animada lendo, e geralmente eu adoro os livros da autora, né? Daisy Jones and the Six eu acho espetacular, Sete Maridos de Evelyn Hugo eu acho espetacular. Maravilhoso, sim. Então eu fiquei um pouco decepcionada. Não, tudo bem, né? E tá tudo bem. Os autores não vão acertar sempre tudo e não vão acertar sempre pra gente, né? Mas o livro não é ruim, foi só uma coisa de... Não conectou. Não conectou. Eu até parei de ler os livros dessa autora, porque eu vou botar sempre tanta expectativa depois de Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones mas and posso the falar, Six. eles fazem isso com a gente, né? É, culpa deles. Lança um livro incrível, a gente fica enlouquecido, e aí a gente fica na fila igual. lá esperando o próximo, e o próximo não vem não é que não vem bom, não vem dentro da expectativa, né? Ela então, tem um conto de 90 páginas, que eu não lembro o nome em português, porque lançou em português faz pouco tempo. É um conto tão maravilhoso, que são cartas basicamente assim, tem uma mulher e o marido tá traindo ela, e tem um homem e a mulher tá traindo ele. E aí, os dois que estão sendo traídos começam a trocar cartas pra falar sobre essa traição. Evidências de uma traição em português. É um conto de 80 páginas. Ele tem 80 páginas e ele é melhor que tanto livro que eu já li na minha vida. Ele é espetacular. Aí não tem como eu ler uma coisa que eu falei, não é tão legal, e ficar assim, ok com isso. Só porque tem um nome, só porque tem um selo, né? Não tem como eu ficar ok com isso. E qual que é o autor e a autora? Você já falou da Carla Madeira, toda Rio, obviamente. Mas além dela, obviamente, quem é o autor, a autora que você... Que assim, é o autor da sua... Você surta, exatamente, no bom sentido, né? E que livro que você recomenda desse autora para quem não conhece a obra dessa pessoa? Tá. A Sally Rooney, que é autora de Pessoas Normais, Belo Mundo Onde Você Está, que é Conversa também Entre Amigos. Bastante que as pessoas... Eu amo. Acho Pessoas Normais incrível. E muita gente odeia Pessoas Normais também. Muita gente odeia Pessoas Normais. É um pouco da minha estética. E eu adoro a Sally Rooney. Eu acho que ela escreve como se ela estivesse costurando a história junto. Eu acho que ela escreve personagens extremamente humanos e eu acho que ela escreveu de um jeito completamente diferente. O que eu acho incrível. Eu amo a Carla Madeira de Nacional. Acho ela espetacular, assim, maravilhosa. Eu acho que esses são nomes que eu penso muito forte de autores da minha vida. Da Sally Rooney eu recomendo. É que eu tenho um problema que quando eu gosto muito de um autor, eu tenho medo de ler todos os livros dele e acabar com o portfólio. Eu tenho esse problema. Principalmente se não é um autor mais vivo, né? Eu também tenho esse problema. Às vezes eu descubro um autor que não está mais vivo. Aí eu fico economizando é isso livros. Que eu faço. Os vivos, graças a Deus. Eu leio, tipo, consumo muito, porque eu sei que vão vir muitas outras coisas novas. Eu conheci a Carla Madeira na Bienal. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque ela viu minha tatuagem nas costas e eu fiquei tipo assim, como é que eu conto pra essa mulher que eu não tenho coragem de ler mais um livro novo dela, porque eu tenho certeza que ela talvez não me escreva mais um outro. Mas você
leu A Mordida? Eu comecei Mordida, Tá. Natureza da Mordida. E eu parei literalmente porque eu falei, eu vou amar tanto esse livro, eu não quero ler ele agora. Eu não quero. Eu fechei e falei assim, não. E aí eu simplesmente falei, não vou ler, não vou ler. Mas eu amo a Sally Rooney, eu amo a Carla Madeira. Tem uma autora que chama Emma Jane, e ela escreveu um livro que chama Adultos. Eu considero Adultos um dos grandes livros da minha vida, porque quando eu li, eu amei demais. Eu nem acho esse livro tão bom, mas pra quem não conhece Adultos, da Emma Jane, é um livro que fala sobre ansiedade e da maneira mais caricata possível. Uma coisa meio Fleabag, assim, sabe? Ele é extremamente caricato. A primeira página desse livro é uma jovem, não lembro se ela é publicitária ou jornalista, não lembro com o que ela trabalha. Ela está, tipo assim, tendo um surto existencial porque ela não sabe que legenda colocar na foto do Instagram que ela tirou de um croissant. É um livro extremamente satírico, perturbador, engraçado, mas trágico. E todo mundo odeia esse livro porque a personagem principal é insuportável. E eu adoro quem tem coragem de escrever uma personagem insuportável. Eu acho que exige muita coragem. Muita coragem. Energia, né? Sim, pra você escrever uma personagem insuportável, você tem que ter muita... Tipo, eu confio muito no meu taco de escrever uma personagem insuportável. E eu gosto bastante disso. Mas eu não gosto de dizer que eu tenho autores favoritos. Tenho obras favoritas, mas autores acho que não. Gosto desse ponto também. Gosto. Importante. Boa. Bom ponto. Você pensa em escrever? Você está escrevendo alguma coisa? Você já escreveu? Como que você... Porque assim, você está muito conectado com a literatura. Você tem muita gente te seguindo. É muito natural que até as próprias editoras olhem para você e falem, cara, que você gostaria de escrever alguma coisa? Porque você já vem com uma audiência, você já sai muito vendida, vamos dizer assim, no bom sentido, né? É isso que me pega. Eu juro que é isso que me pega. Qual que é seu ponto com relação a isso? Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu tinha um sentimento sobre mim, que tudo na minha vida eu tinha que me esforçar muito. Eu era mediana em muitas coisas, as pessoas achavam que eu era uma ótima pessoa em, sei lá, matérias da escola ou em dança ou alguma coisa. Mas na verdade eu só era mediana em muitas coisas. Eu tava me esforçando pra fazer todas aquelas coisas. A única coisa que sempre foi muito fácil e natural pra mim, que eu nunca senti que eu tinha que me esforçar, era escrita. Redação, contos, etc. Foi sempre a coisa que eu fui boa. Eu lembro até hoje que, tipo assim, eu nunca me escrevia. Eu estudei num colégio batista, né, religioso. E eu tinha muito medo de me inscrever num concurso de redação que eles faziam todo ano. O único ano que eu me inscrevi, eu ganhei. E isso me marcou muito, assim, sabe? Primeiro ano, quando eu fiz treineiro do Enem, eu lembro que eu fiz treineiro do Enem e eu fui super bem na redação, tipo assim, pro treineiro. Então sempre foi uma coisa que eu fui muito boa. E eu morro de medo de perder isso, de tipo fazer uma coisa e aí eu criar uma relação de falta de autoconfiança com isso, de perder o meu amor pela escrita porque as pessoas odeiam o que eu escrevo, porque assim, eu pessoalmente não gosto de escrever nada pessoal, mas a maneira como eu escrevo, que eu amo escrever, assim, né, sempre tive diários, eu vejo situações à minha volta, personagens à minha volta, pessoas como personagens, situações que eu passei, que meus amigos passaram, e eu escrevo contos, histórias e vivências de personagens em cima disso. Eu fui viajar em julho e eu levei uma caderneta que eu preenchi inteira, desse tamanho, só de contos de pessoas que eu olhava passando na rua, ou de amigos meus que eu conversava, e eu escrevia situações inteiras inventadas de uma frase. Ai, tira esse medo, mete as caras. Eu amo escrever, mas eu tenho muito medo de... Eu não sei, eu acho que é só um medo meu assim mesmo. De bloquear, eventualmente as pessoas não gostarem muito e bloquear uma parte que hoje pra você é muito acessível. Eu acho que obviamente exige muita energia. Sim, muita e energia tempo. Mas eu amo escrever, é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou escrevendo várias coisas, mas do mesmo jeito que eu estaria escrevendo se não tivesse jamais trabalhado com internet. Eu acho que eu gosto de palavras, eu acho que eu me dou bem com palavras. Mas é isso, eu acho que escrita, mesmo que escrevendo personagens, é muito interpessoal. A escolha de palavras fala muito sobre quem a gente é dentro da gente. Então eu acho que existe só um ponto de medo mesmo de botar palavras tão minhas, tão estipuladas na minha cabeça em uma folha de papel, que é uma coisa que, querendo ou não, sempre é um sonho do leitor. Eu também ficava um pouco insegura porque eu sentia que todo mundo que tava ali no meio da internet, tipo assim, faz uns 2 anos que eu tenho esse sentimento de tipo, e se eu começar a focar nisso? Aí tava todo mundo soltando, eu falando, e eu ficava com esse medo de tipo, será que as pessoas vão achar que é uma tendência que todo mundo que fala de livros na internet acha que consegue escrever e não sei o quê? E tipo assim, eu tenho tantos amigos que escreveram livros que eu amo e que são maravilhosos, eu acabei de citar, por exemplo, do Bookster. Então assim, eu não acho que tem nada a ver, mas eu tinha muito medo mesmo desse pré-julgamento de perder essa paixão, mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia, eu faço com muito amor. Eu acho que o ponto a gente tem que tirar essa coisa da escrita do pedestal, né?
trazer... É legal demais escrever, né? Eu conversei bastante já com vários escritores aqui sobre esse assunto, e alguns escritores bem renomados, gente que tem 15 livros escritos, 16 livros escritos, falar... Não tem esse pedestal. Senta e escreve. Cada um escreve do seu jeito, cada um tem seu estilo, cada um tem a sua forma. E cada texto vai achar os seus leitores. Então, assim, solta a mão. Esquece essa coisa que o escritor tem que estar num quarto fechado, tem que sair pronto, encadernado, bonito, não sei o quê. Não, vai escrevendo, vai soltando. Então, fica a dica aí pra você. Eu já ouvi muito aqui de escritores, tá? Falando, solta a mão, não tem só pedestal. Escreve. Teve gente que falou aqui para mim, olha, eu escrevi esse livro num ônibus Santos-São Paulo, porque eu tinha que vir trabalhar todo dia em São Paulo, escrevi esse livro no ônibus. E o livro é um dos livros mais premiados. By the way, esse livro ganhou um prêmio fora do Brasil, inclusive. Então, assim, você vê que não tem muito essa Não, mas foi meio que essa isso que fórmula, eu fiz no meu mochilão. né? Tipo, eu olhava alguém no metrô, que eu peguei muito metrô no meu mochilãozinho, né? Aí eu tava com alguém no metrô, começava a escrever. Eu sentava no parque e começava a escrever. Eu olhava... Eles fumavam muito, né? Muito. Na França eles fumam muito. Fumam muito, sim. E aí eu lembro que eu sentava e... Eu não curto muito cheiro de cigarro, mas eu precisei me acostumar. Literalmente. Era engraçado, assim. Ou você se acostumava, ou você se acostumava. E eu lembro que eu sentava num parque, eu via as pessoas fumando, e aí eu ouvia... Eu falo francês, né? Sempre estudei francês. E eu ouvia, tipo, uns pedaços da conversa, eu falava, eu vou criar a história inteira disso, dessa pessoa que é aleatória. E eu ia. Então eu gosto muito disso, mas quem não, sabe então um dia? tá na veia. Logo Sabe, teremos. não sabemos. Certeza que teremos. Talvez não. Deixa eu aproveitar essa deixa que você falou da viagem. Como que é pra você trabalhar com livros e viajar, assim? Você desconecta, você leva um monte, você não leva nenhum. Como é que você faz pra produzir conteúdo enquanto você tá, entre aspas, de férias? Como que é essa dinâmica pra você? Eu acho que essa é uma dinâmica muito nova pra mim, porque eu comecei num contexto pós-pandêmico. Né, obviamente. E aí eu no meio que não viajei, né, assim, né? E aí nesses 3 anos de trabalho, de internet, de trabalho de coisas fora da internet também, eu fui guardando dinheiro. Eu sou muito rata de passagem, de coisa assim. E o sonho da minha vida sempre foi guardar meu dinheiro e, tipo assim... Sou muito, muito grata por isso mesmo. Obviamente, eu sou uma pessoa super privilegiada. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque meus pais sempre tiveram ótimas condições de me dar experiências maravilhosas. Mas eu sempre estive muito pronta pro dia que eu ia ter o meu dinheiro pra fazer uma loucura dessas. Eu, por incrível que pareça, se eu não tivesse uma conta na internet como Livre Resenhas, eu teria uma conta fechada no Instagram. Inclusive, eu lembro até hoje que eu abri minha conta no Instagram faz, tipo, 1 ano no passado, 1 ano e meio, assim, a pessoal. Eu nunca fui de exposição, de coisas assim, de tirar muita foto. Inclusive, eu me acho zero fotogênica. É um negócio assim. Então, às vezes, quando eu tô viajando, eu meio que desligo. Eu não fico me preocupando com produção de conteúdo, que óbvio que é o meu trabalho e exige uma pressão muito grande. Mas eu acho que é um pouco difícil, porque eu tive uma conversa com 2 criadoras recentemente que eu amo muito, que é a Bel Rodrigues e a Pan Gonçalves, não sei se você conhece. Sim. Elas conversaram muito comigo sobre a importância de impor limites. Eu sou muito ruim em impor limite. Inclusive pra você. Inclusive pra mim mesma. Inclusive aquela Principalmente, coisa né? Principalmente pra mim mesma. É tipo assim, por favor, não faça isso consigo mesma. Eu sou péssima. Eu acho que nós, mulheres, somos ensinadas a... que falar não e impor limites é uma coisa rude. Eu acho que essa é uma coisa que é colocada com a gente em sociedade e não tem muito como a gente fazer algo pra tirar esse princípio. A gente acha que a gente não pode falar não e a gente acha que a gente não pode impor limite. Porque a mulher que impõe limite é sempre chata, é sempre mal educada. E se um homem impor limite, ele é legal, ele é duro, ele é persistente, ele é calculado, não sei o que. Ou ela tá tendo oportunidade, como tá negando, né? Como se fosse um privilégio ter a oportunidade que os homens, em geral, têm batendo na porta, né? É difícil, assim. Eu acho que é muito fácil quando qualquer mulher impõe limite. É aquilo que eu falei, tipo, se eu for postar uma foto da minha roupinha bonitinha, não tenho respeito. Se eu tô me escondendo, também não tenho respeito, assim, sabe? Então é uma coisa muito disso. Mas o que eu sinto é que eu tô aprendendo a impor meus limites com a minha relação, como que eu me converso, assim, com ser uma pessoa na internet. Porque realmente eu não recebi um manual disso e eu falo abertamente que é muito difícil pra mim. Eu fui fazer uma bancada na Bienal e eu olhei o tanto de gente, eu virei e falei, gente, esse aqui é literalmente meu pior pesadelo, mas eu tô fazendo o meu melhor nisso, tá bom? E eu vi as pessoas, eu tô fazendo o meu melhor, tá? Obrigada por estarem aqui. E é difícil, né? Porque eu tenho
tanto carinho por todas as pessoas que me acompanham. É bizarro, mas eu tenho um carinho de irmã, assim. Eu choro, às vezes, olhando minha DM. Choro mesmo, de felicidade. E eu não sou uma pessoa de chorar com nada. Juro, eu era a pessoa que não chorava com filme nenhum. E às vezes eu tô olhando minha DM e eu choro de felicidade. Então é uma coisa muito verdadeira. Mas, nossa, eu até me perdi da pergunta. Eu fui pra tanto lugar, desculpa. Mas eu vou continuar. Eu acho que é importante a gente saber viver momentos fora da internet. Óbvio que isso depende de qual é o seu trabalho. Obviamente que talvez se eu não tivesse trabalhos fora da internet, talvez também fosse mais difícil. Mas eu gosto muito de desligar e de falar na minha própria maneira, no caso, não falando que, tipo, eu tenho minha vida fora. Nessa viagem você se respeitou, nesse caso, me respeitei bastante. Nesse caso. Tipo, cara, eu vou fazer quando eu tiver afim, eu vou fazer quando eu tiver tempo, eu vou fazer quando mostrar quando o que eu tiver afim, ler quando eu tiver afim. Eu li alguns livros na viagem. Eu li que você leu Cleópatra, não foi? Cleópatra e Frankenstein, inclusive eu gostei bastante, gostei muito do livro. Achei que teve super a ver ele com a vibe da viagem também. Eu não li ainda, mas fiquei com vontade de ler pela sua resenha. É legal. Juro que é legal. Ele é bem diferente, assim, sabe? Ele... É um livro bem esquisito, assim. Mas eu li também um livro de poemas que eu comprei na Shakespeare & Co., que é o Marco Zero de Paris, né? E aí eu comprei um livro de poemas lá que chama Paris in Our View, que são vários poemas que eles acham que definem Paris. Então eu li algumas coisinhas, mas me respeitei muito, porque assim, se você for ver livro como... Mesmo que seja seu trabalho, e em partes livro é meu trabalho até além na internet, porque tô sempre em volta nisso, por mais que eu não possa, não consiga falar sobre, é muito importante a gente levar a literatura como uma coisa que acrescenta. Porque se forçar a ler é horrível. É horrível. Você fica transportado para quando você tinha 13 anos e tinha que ler um livro para fazer uma prova no outro dia. Então eu me respeito muito com relação a isso. Mas é uma delícia ler viajando, né? Porque a história se mistura com a sua. Eu adoro. Ler em ônibus, ler em carro. Tudo. Até eu acho que o Pedro tem um programa X que é me fale o país que você está indo e eu te digo um livro. Aí sempre você vai, em geral, ele é muito chique, né? Você vai lendo. Ele é muito chique. Aí você vai lendo um livro com o tema daquele país. Às vezes eu tento fazer isso. Sei lá, ano passado, começo desse ano, eu fui para Israel, peguei um livro de uma israelense, assim. Eu tento, sabe? Porque aí você acho que fica ali mais no contexto, você consegue ver as coisas, às vezes até nome de rua, vezes. Eu entendo dependendo, isso. Lugares, esquinas e tudo. Isso é legal. Eu gosto dessa dica, dessa ideia. Porque aí você já tá mais contextualizado ali no local, né? Eu li Segundo Sexo da Simone de Beauvoir para estudar francês antes de ir pra viagem. Mesmo nem postei nada, não tá no meu destaque de livros, tipo, tava só... E você gostou? Assim. Eu gosto das obras da Simone de Beauvoir, mas eu gosto de Mulher Desiludida dela, que é uma obra de ficção. É bem bom, inclusive. Recomendo muito Mulher Desiludida. Meu livro preferido dela, As Inseparáveis. Eu não li esse. É um curtinho, mas é muito bom. Eu gosto de Segundo Sexo, mas eu amo Mulher Desiludida. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de livro de mulher maluca. É verdade. Mulheres à beira de um colapso. Qualquer coisa é isso, eu amo. Qualquer livro que tem uma mulher à beira de um colapso, eu vou amar o livro. Maravilhoso. Esse é o meu tipo de livro. Deixa eu te perguntar, e a equação capa versus título, como é que funciona pra você? Qual o título que você mais ama e qual o título que você mais odiou na sua vida, assim? Eu amo títulos bonitos sempre me ganham. Às vezes eu leio um livro que tem uma cara de culto só porque o título é bonito e complexo. Adoro isso. Mas muita gente me pergunta, Lívia, como que você achou esse livro completamente aleatório? Eu nunca vi ninguém falando disso. Ontem eu só tenho um vídeo no YouTube que era tipo livros desconhecidos. Tinham alguns lá que não eram todos desconhecidos, mas que eu acho que todo mundo precisava ler. E alguém me perguntou, tipo, Lívia, como que você achou esse livro completamente aleatório? Eu nunca vi ninguém falando dele. E obviamente sempre tem gente que já falou. Eu sempre falo muito de vários desconhecidos. Inclusive tenho muito orgulho que vários livros que eu li em inglês, aleatórios, fiz um barulhinho, chegaram no Brasil traduzidos. Isso dá muito orgulho, muita felicidade. Mas, assim, pra mim, eu acho que parte disso é porque eu compro sim e julgo sim livro pela capa. 100%. 100%. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Se a capa for feia, eu não vou ter vontade de ler. Genuinamente falando. Eu não ligo de falar isso. Essa é a verdade. E é assim que eu acho o título legal também. Eu não sei se eu tenho um título favorito, mas eu amo... O título favorito e um ruim. Não ruim. Um título favorito e um título que você fala, eu não leria um livro com esse título. Eu gosto muito dos títulos de literatura contemporânea brasileira. São ótimos, eu acho que eles são todos... Os títulos são lindos. Aquele estilo de capa que tá na moda, que é meio pintura. Sim. Maravilhoso. Eu não gosto de título
tipo assim, a não ser que eu esteja lendo livro em inglês, eu não gosto de livro que tem título, palavra em inglês no meio, assim, sabe? Eu acho... Eu gosto muito do português, então eu acho que se for um livro nacional, gosto que tenha palavras em tem português. uns títulos muito bons de literatura contemporânea. Tipo, ó, vou roubar de novo. Não, Peso do Pássaro Morto. Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Se não fosse as Sílabas de Sábado, da Mari Carrara. Nome bonitíssimo. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marcel Aquino. Exato. Muito bonito esse nome. E é nacional, né? Óbvio. Triste Não é o Certo a Palavra, do Gabriel Abreu. Tem muitos títulos bons. Rugido, né? Não é nacional, mas eu acho esse nome muito legal, porque é sobre... Qual é? São vários, Rugido, é aquele que eu recomendei que fala sobre mulheres mais velhas. E ele, na verdade, é um livro de ficção, tipo... Qual que é o nome? É fantasia ficcional, assim, sabe? Contemporânea, não sei explicar. Vários contos pra falar sobre mulher. Ele chama Rugido porque é literalmente sobre essas coisas... Sobre os rugidos. Sobre os rugidos de ser mulher. E eu acho esse livro maravilhoso. Tipo, que título muito bom. É um título muito bom, né? É um título maravilhoso. É um título simples, mas que diz muita coisa. Diz muita coisa. Bom, a gente vai pro nosso quadro agora, que é o nosso Momento 3 vezes. Você falou que é ouvinte do podcast, já deve ter ouvido aí. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Tá. Aqueles assim, não vale tudo aí. Eu vou tentar livros que eu não comentei ainda, que eu acho legal. Um livro para emprestar, Drogas para Adultos. Esse livro é fenomenal. Ele tem uma abordagem da luta contra as drogas extremamente racional. E eu sempre falo que esse livro não é para você formar opinião, é para você se questionar sobre o que já foi formado em você. É um livro escrito por um PhD norte-americano. E ele conta a experiência dele como um PhD norte-americano, usuário abertamente de todos os tipos de droga possíveis. E é um livro muito crítico e que gera muito pensamento sobre muita coisa, principalmente num conceito de estrutura da luta contra as drogas no Brasil e no mundo. Ele tem um capítulo só sobre o Brasil. Então eu emprestaria muito esse livro para várias pessoas, porque eu acho que adiciona muita coisa para muita gente. Legal. Recentemente chegou um no Brasil que chama Cultos, da Amanda Montel, e eu, como estudante de comunicação, adoro. Esse livro é sobre a linguagem do fanatismo. Acho muito que todo mundo deveria ler também, então acho que é um livro bem de emprestar. Emprestaria esses dois. Legal. 2 livros de não ficção que eu acho maravilhosos. Um livro para esquecer, eu não ligaria de... Sabe ó, vou falar um negócio. Eu não ligaria de esquecer dos livros de Acotar, porque eu acho que... De Corte de Espinhos e Rosas, porque eu acho que me pouparia de entender um monte de coisa, de muita briga. Eu acho que me pouparia de muita coisa. Mas, assim, dando uma resposta polêmica, eu pagaria para esquecer a história de pessoas normais e ler ela de novo pela primeira vez. Eu pagaria muito dinheiro para esquecer. Eu acho que ia ser muito legal. Não sei se era essa a pergunta, mas... Não, entendi. Mas você já deu o primeiro exemplo. A segunda, sim, na verdade, você está falando... Você está colocando mais como uma coisa que você gosta tanto, que eu gostaria você quer esquecer para lembrar. Mas a pergunta é esquecer mesmo. Tipo assim, desistência do livro. Desistência, tipo... Tá. Não rolou. Ó, pra recomendar, eu vou falar primeiro de recomendar. Tá. Eu já falei de Só as Mães São Felizes, do Cazuza. Adoro esse. Vou fazer uma recomendação breve de alguns que eu li esse ano, que eu acho maravilhosos. A biografia da Rita Lee, maravilhosa, um dos meus favoritos também. Tem um livro da Carrie Fisher, que foi um dos melhores, A Nossa Eterna Princesa Leia, que ela escreveu, que chama Wishful Drinking, e é um memoir dela. Mas já tem em português? Ainda não. Tá. Mas é muito legal, extremamente satírico. Ela é engraçadíssima e é muito da história dela com abuso de substâncias. Só que ela tem cada história absurda de engraçada. É muito engraçado. É maravilhoso. Ele é maravilhoso. Agora, um livro pra esquecer, que assim, eu realmente gostaria de esquecer que eu li, porque eu achei horrível. Que eu queria esquecer a pergunta, inclusive. Que eu queria esquecer a pergunta, que eu achei horrível, caótico. Eu tô até pensando, assim, qual que é o pior de todos, assim. Mas eu não sei qual que é o pior de todos, porque, como eu te falei, eu sempre abandono se eu não tô curtindo, assim, sabe? Mas um livro que eu, assim, não ligaria de esquecer... eu acho que eu vou falar esse mesmo. Tem um livro que chama Se Não Fosse Você, da Colin Hoover. E ele é um livro que fala... Primeiramente, eu sou completamente contra qualquer pessoa que fala que se você lê Colin Hoover, você é menos como pessoa, porque eu acho que faz muitas mulheres entrarem na literatura, porque Exato. Ela tem uma escrita super rápida de ler. E muitos jovens, não só as mulheres, muitos jovens. Eu digo mulheres, né? Porque eu acho que é uma ótima transição entre fanfic pra livro. Eu sei que isso é completamente aleatório, mas... Pô, fanfic também é leitura. Eu tenho tantas amigas que começaram a ler porque tinha uma relação super legal com fanfic. E eu sou completamente contra a gente demonizar as pessoas
Porque elas estão lendo Colleen Hoover. Porque, que brega, que básico, gente, que não sei não, o quê, já que passou, ruim. já, não. Tipo, já passou dessa fase. livro. Eu acho que se te faz leitor, é tudo top. Tem Exato. 2 livros dela que eu amo, que são Verity e Todas as Suas Imperfeições. Gosto muito desses 2. Se não fosse você, eu realmente não consigo gostar, porque, assim, esse é um livro que conta a história... É uma mulher e ela tem uma filha e ela descobre que o marido dela traía ela com a irmã porque os dois estavam num acidente de carro e os dois morreram nesse acidente de carro. O livro inteiro gira em torno do mistério de uma caixa de cartas no qual ele trocava com a irmã e basicamente explicava tudo dessa traição que acontecia. E eu, infelizmente, senti que a Colleen Hoover não sabia o que botar nas cartas, então ela finaliza o livro, alerta de spoiler, queimando a caixa de cartas, porque o personagem tá em paz e nunca saber. Mas assim, é tão óbvio que ela não sabia o que colocar nas cartas que ela falou, vou queimar isso aqui pra não ter que explicar nada. E aí, eu tenho uma questão que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe, assim, sabe? Tipo, a gente, tipo, na minha adolescência, quando eu tava muito deprimida, obviamente a gente teve momentos muito difíceis, mas o meu relacionamento com a minha mãe é uma coisa que eu me orgulho em níveis astronômicos, porque ela é minha melhor amiga. Eu amo meus pais são super apoiadores, meus pais são maravilhosos. Que legal. Então, geralmente, quando eu leio, eu acho que tem 2 tipos de livros que tem adolescentes ou jovens sofrendo por luto. Por exemplo, quando a gente pega, vou dar um exemplo X, Instrumentos Mortais. É normal você achar a Claire de Instrumentos Mortais chata, mas é óbvio que ela tá surtando. A mãe dela foi raptada por um demônio e ela descobriu que ela é uma caçadora de sombras e que existem anjos. Mas aí você pega uma jovem que perdeu o pai, sendo super desrespeitosa com a mãe, xingando. E me deixava desconfortável com a quantidade de desrespeito que tinha ali, não com um tom de crítica, mas num tom de esse momento aqui da vida, do luto. E como sempre, a Colleen Hoover fez uma coisa que eu não gosto que ela faz, que ela tenta resolver toda a situação horrível com um romance no meio. Eu acho isso horrível, eu não consigo gostar disso. Eu não gosto, eu podia esquecer desse livro, ia ser melhor se eu esquecesse. Tá esquecido, então. Bom, a gente tá indo pro finalzinho aqui já. Ai, que pena. Eu adorei. Eu queria fazer um ping-pong rápido com você e depois só fechar com uma última perguntinha. Tá bem. Pra gente fechar, mas já tá sendo maravilhoso, muitas dicas, um papo super gostoso. E vou começar o ping-pong aqui agora, tá? Pode repetir alguma coisa se você achar que deve ser repetida. Um livro que você passaria a noite lendo. Um livro que eu passaria a noite lendo, o último que eu passei a noite lendo, eu acho que foi... Meu Deus, calma. Eu li essa semana. Pera. Ai, não, posso roubar? Eu vou roubar. Posso roubar pro ping-pong? Por favor, desculpa. Já deixa ele aí eu já vou deixar o ping-pong aqui, tá? Um livro que eu passei a noite lendo, que recentemente, assim, que eu li, foi o último que eu li, assim. É ficção científica bem besta, A Guerra do Velho, dos anos 2000, super legal. É uma ficção científica super legal. Gosto bastante. E um que você não gastaria nem um minuto do seu tempo? Eu li recentemente um inglês que chama Meet Cute Club. Eu achei, assim, bem besta. Adoro romance besta, mas não me acrescentou nada na minha vida. Eu não sei porque eu terminei de ler esse livro. Ótimo. Eu gastei muito tempo. Não foi necessário. Um autor pra respeitar. Carla Madeira. Um autor que não merece respeito. Eu acho que todo autor merece respeito porque exige muita coragem pra escrever. Essa é a minha resposta final. Posso deixar essa? Pode. Tá bom. Mas não era essa que eu queria. Tá, não, mas eu acho que é J.K. Rowling. Eu não tenho nenhum respeito por ela. Exato. Tipo, eu tenho muito... Eu tenho zero respeito pela J.K. Rowling, inclusive porque ela trouxe tanta gente pra literatura que me entristece e me enfurece o quanto ela conseguiu estragar tudo isso com falas tão transfóbicas em pleno... Ai, não respeito. É que a gente sabe que tem autores que não merecem respeito do ponto de vista pessoal, né? Ela não merece. Independente da obra. Ela não merece. Uma pessoa pra seguir nas redes sociais. Sabe uma pessoa que eu amo acompanhar, a Valen Bandeira, nunca sei pronunciar o sobrenome dela. Ela é apresentadora do Tinder, mas ela é engraçadíssima, então assim, fica a minha recomendação, porque eu amo o conteúdo dela, ela é super engraçada. E de book influenciadores, assim, eu tenho vários que eu amo, mas deixa eu só pegar o arroba da Ana, porque eu nunca lembro. Por favor. E o arroba, é difícil lembrar o arroba dos nossos amigos, né? Mas assim, tem várias pessoas que eu recomendo do nicho literário, mas tem uma amiga minha que é a Ana. Ai, minha internet não tá funcionando. Eu não lembro o arroba da Ana, mas ela é espetacular, ela merece toda... Eu amo a Bel Rodrigues também. A Bel Rodrigues é maravilhosa. Eu tô sem internet, mas eu amo a Ana, minha amiga, ela é maravilhosa. A Dora, minha amiga também, uma fofíssima. O Lucas Barros é maravilhoso. A Luaninha Reeds. O Lucas Barros eu sigo, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A Luaninha Reeds. Luaninha Reeds, eu sou muito sua fã. Ela é maravilhosa. Eu amo a Luaninha Reeds. Ela é tudo. Maravilhoso. E uma pessoa pra não seguir nas redes sociais? Pra não seguir... eu acho...
Eu acho que se você segue nosso ex-presidente, eu não te respeito muito. Eu acho estranho. Não sigam Jair Bolsonaro. Tá bom. Ser castigado é precisar ler? Eu acho... Nossa, eu não consigo ler nenhum livro que é de romance... Sabe aqueles livros de... me apaixonei pelo meu irmão, ou pelo primo do não sei o quê, e o padre... Não consigo. Não consigo. Você acha careta, cafona? Tipo... eu acho que eu só não conseguiria ler. Pessoalmente falando assim, nada contra. Um personagem de tudo que você já leu, obviamente, que você gostaria de ser? Um personagem que eu gostaria de ser? Tipo, puta, que... Tipo, gostaria de ter vivido isso aqui. Ter vivido aquela história. Meu Deus, Jesus amado. Nossa, que difícil. Eu só leio livro de jovem adulta surtada. Tipo, eu não leio coisas mágicas, legais, felizes. Calma, vou pensar. Não, vou responder. Eu tenho um livro que chama Prince of Song and Sea, e é a história da Ariel contada do ponto de vista do Eric. Eu amaria ser a Ariel, porque eu me apaixonei demais pelo Eric nesse livro. E é a história de Pequena Sereia contada do ponto de vista do Eric. E eu sou fraca e fofa nessa vida. Um livro que você gostaria de ter escrito? 30 e poucos, do Antônio Prata. É um cronista. Conhece o Antônio Prata? Conheço o Antônio Prata, sim, óbvio. Lê 30 e poucos dele. É maravilhoso. Um livro que você jamais escreveria? Ou teria escrito? Eu acho que eu nunca na minha vida teria a cabeça pra escrever qualquer série grande de fantasia. Tipo, sei lá, Trono de Vidro, Game of Thrones. Eu ia esquecer do que eu ia esquecer as coisas que eu... No quinto, no último capítulo você teria escrito. Eu não ia lembrar as árvores genealógicas que eu tava criando, então eu nunca teria escrito isso. Eu tenho uma memória bem ruim, na verdade. Não, imagina você escrever 7 livros de 500 páginas cada um e você conseguir continuar essa história sem ter gap, né? É realmente muito difícil. Então, eu nunca escreveria porque eu sei que eu ia deixar um gap e ia ser um erro completamente humano da minha parte. Não, perfeito. Ótimo ponto. Um livro que te fez rir? Um livro que me fez rir. Recentemente eu li Não Direi Que É Amor, comédia romântica nacional muito legal, da Natália Ávila. Me deu bons momentos. Já vou abrir aqui que eu tô com pânico. E um que te fez rir mais ainda? Mais que esse, até. Mais que esse, um livro que me fez rir muito. Nossa, eu li um. Ele é bem farofento, ele é horrível, eu amei. Chama Quebrando Gelo. E eu dei muita risada, porque ele tem uma capa mega fofinha, né? E aí eu fui ler o livro. E eu tava no momento de, não posso gastar neurônio nenhum na minha cabeça com uma leitura. E aí eu fui ler, eu não tava esperando. Eu dei bastante risada, eu não tava esperando. Era uma coisa... Não me surpreendeu, assim. Boa. Mas eu dei muita risada com Wishful Drink... Desculpa. Não, Wishful Drinking da Carrie Fisher, que eu contei. Que é o autobiográfico da Princesa Leia. Eu dei muita risada, ela é muito engraçada. É muito bom o livro que faz a gente rir, né? É demais. Eu dou muita risada com as biografias da Rita Lee, porque ela é muito engraçada. Sim, e eu, sim. Sei lá, me dá muita felicidade. Eu dei risada recentemente com o livro do Cazuza também. Que tem umas passagens... Ele realmente é exagerado, sabe? Não, mas ele é muito exagerado. Então é muito incrível. Em absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. Exatamente. Bom, tá chegando nosso finalzinho aqui, infelizmente. Mas super obrigado aí. Eu queria fechar só te perguntando. Você é super jovem, super conectada com esse tanto de coisa, com esse tanto de livro, pessoas e tudo. Você fala um pouquinho dos seus sonhos e futuro. Assim, a Lívia sonha com o quê, assim, hoje? Essa Lívia de hoje, assim. Primeiro... Tá, meus sonhos. Eu acho que eu quero muito um dia ter tempo pra administrar um clube do livro, porque eu já tive um e eu gostava muito, mas infelizmente eu não faço nada pela metade. Tipo, se for pra fazer mais ou menos fazendo, eu não faço. E eu sabia que eu não tinha tempo pra administrar isso. Eu espero muito um dia conseguir ter um clube do livro que realmente ajude as pessoas a ler e ver as pessoas presentes lá e administrar isso. Acho que um outro sonho que eu tenho é realmente conseguir cada vez mais achar o meu público que esteja junto comigo, se conecte comigo como pessoa, leia os livros que eu gosto de ler. Eu acho que esse é um objetivo muito grande da minha vida. Legal. Eu tenho muito um sonho de viajar o mundo. E eu acho que quando você é um jovem adulto, parte disso é comprar umas passagens muito duvidosas, dormir abraçado na mochila, que é o meu plano de vida, assim, quando eu me formar, sabe? Eu sou bem responsável com esse tipo de coisa, mas eu acho que esse é um sonho muito forte na minha vida. E eu acho que continuar fazendo o que eu amo, trabalhando com o que eu amo e ficar cada vez mais orgulhosa de mim
pelo que eu me encontrei, assim, dentro desse meio. Demais, Quem demais. sabe escrever o livro também. Quem sabe, olha, já ficou várias dicas aqui, hein, desse livro. A gente estamos esperando aí. Ó, super obrigado, foi um papo super gostoso. Você é uma menina linda, eu tenho acompanhado seu trabalho aí na internet nos últimos anos. Eu adoro seus conteúdos, você está engajando muita gente com o tema literatura, que não é um tema fácil de engajar as pessoas, mas você está conseguindo de uma forma com maestria fazer isso. Então, parabéns, que todos os seus sonhos, que todos esses que você colocou aqui e todos os outros que estejam em volta dele, que se realizem para você. Você merece. Você está fazendo um trabalho lindo. Obrigada. A literatura agradece, a leitura agradece, a gente agradece. Então, queria que, em nome do Histórias Diversas, também te agradecer e também, obviamente, parabenizar você pelo seu trabalho. E vida longa para você. Você é muito jovem, eu tenho certeza que você vai produzir muita coisa legal aí pela frente, quem sabe um livro ou alguns. Quem sabe? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês por terem me chamado. Eu amei participar, foi uma conversa muito gostosa. Obrigada mesmo, podem me chamar sempre. Demais. Vamos chamar quando esse livro sair. A gente vai chamar você aqui para vir falar dele, tá? Quem sabe, vamos ver. Então, gente, super obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, tanto quanto a gente curtiu aqui, se divertiu. Não deixe de comentar aí, falar o que você achou do conteúdo, dos livros que a gente acabou comentando aqui durante o episódio, quem vocês gostariam de trazer, ver aqui no podcast, como outro convidado, um novo convidado aí. Não deixa também de colocar aqui as sugestões de vocês. Não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais, para toda vez que a gente tiver conteúdos novos, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Super obrigado aí pela audiência. Em breve a gente se vê, aliás, logo a gente se vê com conteúdo novo aí para vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.